A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Excelente tarde, segunda-feira a todos os meus irmãos. Graças a Deus nós estamos aqui em mais um dia de propósito, Primiciando ao Senhor. Tarde de segunda-feira com Deus, nós estamos aqui buscando um direcionamento de Deus dentro da sua palavra. E como em todo vídeo, de costume, o Espírito Santo coloca o assunto do vídeo ao meu coração. E o assunto do vídeo de hoje é maneiras de resolver conflito. Nós vamos estar lendo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 17. Mas antes de nós lermos aqui a palavra do Senhor acerca desse assunto, eu quero te convidar a orar comigo, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te entregar esse momento de primiciar ao Senhor, Pai. Que o Senhor possa receber esse momento com um aroma suave, como adoração até as tuas narinas, Pai. Senhor, nós reconhecemos que somos pecadores e falhos, e nós somos carentes, nós temos necessidade de um direcionamento do Senhor. Pai, nós podemos falhar, nós podemos errar, mas nós temos um Deus que não erra e que tem palavra para nós de vida eterna, palavra de direção, palavra clara. E nós somos carentes e reconhecemos que precisamos hoje, Pai, da tua direção. Por isso, Pai, que o Senhor, Paizinho querido, abra o nosso coração para entender e guardar a Tua palavra. Abra a nossa mente, Pai, que nós venhamos compreender como é a Tua palavra. Não como nós achamos que tem que ser, mas como o Senhor nos ensina dentro da Tua palavra. Senhor, eu coloco a minha vida, a vida dos meus irmãos, me coloco como instrumento do Senhor, que eu seja usado por Ti. E Espírito Santo, eu te peço que o Senhor se manifeste no nosso meio. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê direcionamento nessa tarde, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, meus irmãos. Vamos só relembrar aqui o assunto antes de lermos a palavra do Senhor, maneiras de resolver conflito. A palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 18, no verso 15, fala assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e lhe fale entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. 16. Mas se não te ouvir, toma e leva ainda contigo 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se não ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor. Eu acredito que em algum momento dessa semana nós vamos precisar dessa palavra, porque a palavra do Senhor jamais volta vazia, sem cumprir o seu propósito determinado. Talvez não seja hoje que você precise dessa palavra, mas talvez no decorrer da semana ou dos seus dias, você venha precisar dessa palavra. Então vamos pedir a Deus que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração, sobre como resolver um tipo de conflito. A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos manter relacionamento. Nós somos seres humanos feitos para nos relacionar. Nós relacionamos com Deus, Nós vemos o Senhor nas viração dos dias chamando por Adão lá no Jardim do Éden. Então o Senhor se relacionava com o homem, o Senhor se relaciona conosco, e nós também fomos feitos para ter comunhão com o nosso irmão. A palavra do Senhor no livro de 1 João fala que se nós andamos na luz, nós devemos ter comunhão uns com os outros, E o Senhor fala lá na criação que não é bom que o homem esteja só. Por isso foi que ele fez ali Eva, para poder estar ali ao lado de Adão. E em 1 Coríntios também, a palavra do Senhor nos diz, que nós somos um corpo e que todo corpo tem muito membro. Então nós somos um membro de um corpo e nós precisamos um dos outros. Então nós temos que reconhecer que nós precisamos do nosso irmão. Muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer que precisam um dos outros, mas sozinho a gente não vai muito longe, não. A gente vai cansar, a gente vai fadigar, a gente pode desistir, e a palavra do Senhor fala sobre essa necessidade de mantermos essa comunhão, para que a gente venha funcionar bem, para que haja crescimento no corpo e para que um venha apoiar o outro, Então nós precisamos sim nos relacionar. Sozinho a gente sabe que a gente não vai funcionar da forma correta e que numa situação de dificuldade a gente pode estar só e a gente pode padecer. Então o Espírito Santo nos ensina nesse vídeo que nós temos que reconhecer que nós precisamos um dos outros, que nós precisamos manter relacionamento. Mas manter relacionamento não é uma tarefa fácil, não é. A gente sabe que existem relacionamentos difíceis.
Existem relacionamentos que não são fáceis. Por isso que o Espírito Santo trouxe dentro da palavra do Senhor maneira de resolver conflito. Porque nós temos que saber como resolver um conflito quando esse conflito surgir. Pode ser um conflito de marido com esposa, de esposa com esposo, de pais com filho, de filhos com pais, entre irmãos. Então, em alguma situação, se eu fosse perguntar aqui, eu sei que cada um de nós, em algum momento, já teve com um irmão algum tipo de conflito, certo? E o que a palavra do Senhor nos orienta acerca de resolver conflito? Primeiro, a palavra do Senhor nos orienta aí ao nosso irmão em particular. É um diálogo privado, sem expor. Sem expor. É tratar o irmão com dignidade, né? Fazer isso sem expor publicamente. É fazer como se fosse eu errando. Como que eu gostaria que o meu irmão tratasse essa situação comigo? Eu não gostaria que o meu irmão me expôsse em público. E eu tenho certeza que você também não gostaria. Por isso que a palavra do Senhor nos orienta aqui no livro de Mateus a chamar o irmão. Seu irmão fez algo com você que te chateou, que deixou você triste, chama seu irmão num cantinho, num particular, sem ninguém por perto. Ali você exorta o seu irmão dentro da palavra, mostra para ele onde ele errou. Né? Aí a palavra do Senhor diz, se ele não ouvir, aí você toma uma outra situação. Mas se o seu irmão te ouvir dentro desse primeiro passo, que é uma conversa em particular, a palavra do Senhor nos diz que nós ganhaste o nosso irmão. Então o primeiro passo é chamar esse irmão para uma conversa particular. Aí ele não ouviu, pastor. Eu chamei o meu irmão para uma conversa particular ali na intenção de apaziguar a situação. Porque nós temos que saber que nós somos feitos para apaziguar a situação, não para aumentar o problema. Às vezes, se nós expõe essa situação ao público, nós podemos gerar outro tipo de confusão, outro tipo de situação que vai ficando cada vez mais difícil de resolver. Então, a palavra do Senhor nos orienta. Se ele não ouvir, o segundo passo vai ser nós chamar uma ou duas testemunhas, que são pessoas de confiança, pessoas tementes a Deus. Aí nós vamos levar essas pessoas conosco como testemunha para ir conversar com o nosso irmão, né? Dentro do que ele fez, dentro do erro dele, dentro do pecado, dentro da ofensa que ele praticou. Nós leva essa testemunha até o nosso irmão e se ele recusar ouvir ainda essas testemunhas, junto com você e essas testemunhas, aí fala que nós levamos essa situação a um líder, a um pastor, a um líder, a um ancião, a uma pessoa que você sabe que tem temor às coisas de Deus, a uma pessoa que você olha e vê que ela dá fruto. Aí sim aquela situação ali vai ser tratada diante da igreja, né? E se essa pessoa não ouvir ali o líder, né, esse ancião que você conduziu, aí sim essa situação é exposta perante a igreja. Aí se essa pessoa não se convencer do erro dela, aí a palavra do Senhor fala para nós tratarmos essa pessoa como gentil e publicano, né? Porque no caso ali a pessoa ela foi exortada, ela foi corrigida dentro da palavra do Senhor. É como se ela estivesse negando a fé ali dentro da palavra do Senhor e talvez a gente não vai manter com aquela pessoa a mesma comunhão. Mas quando a gente fala ali, tratar essa pessoa como gentil e publicano, não quer dizer que a gente vai desrespeitar essa pessoa ao estar no mesmo ambiente. Não quer dizer que a gente vai deixar de cumprimentar. Não quer dizer que a gente vai deixar de tratar essa pessoa com educação, com respeito. E muito menos que a gente vai deixar de apresentar essa pessoa em oração a Deus. Porque tudo tem que ser com amor. Então, só relembrando, primeiro passo, nós tentamos uma conversa particular com essa pessoa, né? No caso, eu e a pessoa que me ofendeu a sós. Se essa pessoa não me ouviu, eu levo testemunha comigo. Se essa pessoa se recusar ao ouvir diante das testemunhas e arrepender do seu erro, eu levo até um líder, um pastor, um ancião, alguém temente a Deus. E se mesmo assim essa pessoa não aceitar que ela errou e ela continuar no erro, aí a situação é passada perante a igreja e aí você pode considerar essa pessoa como gentil e publicano. Talvez você vai se afastar um pouco daquela pessoa para evitar uma situação mais difícil, mas você não vai deixar de respeitar essa pessoa e de tratar ela em amor. Amém? A palavra do Senhor nos dá passo preciso. Lá em Provérbios, no capítulo 18, fala que primeiro nós devemos ouvir essa pessoa. Em Provérbios 15 fala que nós devemos responder com calma, né, sem ira, sem contenda,
Porque não é uma disputa sobre quem vai ganhar aquela conversa, mas é sempre na intenção de apaziguar a situação, porque nós somos cristãos. Nós somos cristãos, aonde nós formos, em qualquer tipo de relacionamento, nós temos que saber que nós vamos para poder levar a paz e nunca para piorar uma situação. Então, aí exortar um irmão, nós devemos ir já com a consciência que nós vamos para resolver a situação dentro de uma paz. Então, nós temos que responder com calma. A palavra do Senhor também nos diz que nós temos que perdoar, como Cristo nos perdoa, né? Está lá em Colossenses 3,13. Até a oração que o Senhor Jesus nos ensinou do Pai Nosso nos diz: perdoa as ofensas do teu irmão, né? Para o nosso Pai também nos perdoar, senão Ele não vai nos perdoar. Né? E um outro direcionamento que nós temos dentro da palavra de Deus é focar na restauração do relacionamento, não em ganhar a discussão. Então você não vai ali resolver aquela situação com seu irmão para provar para ele que você é melhor que ele. Não. Porque nós também, em algum momento, nós vamos errar. Em alguma situação, talvez você não errou nessa, mas em alguma situação você vai errar com seu irmão, você vai errar com seu filho, você vai errar com seu esposo e você também vai querer perdão. Você também vai querer que seu irmão não te exponha ao público. Você também vai querer que seu irmão te ouça com calma. Então, quando nós formos levar a situação com o nosso irmão, o nosso propósito maior seja de apaziguar, de restaurar aquele relacionamento diante da presença de Deus. E buscar sempre a reconciliação rápida. A palavra do Senhor fala que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Está lá em Efésios. Às vezes é uma discussão, uma briga com o irmão, com o esposo. Aí como que você discutiu com seu esposo, né? Aí chega ali à noite, você vai deitar de costa virada para o seu esposo, sendo que vocês não conversaram sobre aquela situação. Então o Senhor está nos alertando, corre, busca uma reconciliação rápida com seu irmão, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos quando que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja, e talvez Jesus volte e você esteja com uma rixa, com uma dificuldade com seu irmão, com uma falta de perdão. Então corre enquanto é tempo. Enquanto é tempo, reconcilia com seu irmão. A palavra do Senhor nos orienta que ao deixarmos a oferta, nós deixa lá a oferta e nós vamos reconciliar com nosso irmão. Nós temos que reconciliar o mais rápido possível, corrigir o que está errado, buscar uma solução. A palavra do Senhor nos fala para conversar só, sem julgar. Né? E também para nós aprender a analisar a nós mesmos. Está lá em Mateus 7, do 1 ao 5, que diz: tira a trave dos seus próprios olhos antes de corrigir a trave do olho do seu irmão. Nessa situação de conflito, que você entendeu que é um conflito, você já parou para pensar se você tem parcela de culpa nessa situação? Porque às vezes é mais fácil julgar o outro. E a palavra do Senhor nos orienta a não julgar o nosso irmão. Analise a si próprio. É nós parar para pensar, para meditar, para buscar uma direção diante de Deus, perguntar para o Espírito Santo de Deus que habita em nós: será que eu também não cometi algo que deixou o meu irmão chateado e gerou também, contribuiu para gerar esse conflito? Será que é só o meu irmão que errou? Nós devemos nos analisar, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Igual eu falei, se nós não erramos nessa situação, em uma outra nós vamos errar. Então a palavra do Senhor nos orienta a analisar a nós mesmos e não julgar o nosso irmão. É tratar a situação com calma, com amor, sem ira, sem contenda. A palavra do Senhor nos diz: irai, mas não pequei. Às vezes a solução não é chegar diante do nosso irmão, brigando quando tem alguém perto, mostrando, expondo para ele que ele errou na frente de outras pessoas, com gritaria, com ira, com contenda. Se nós formos para conversar, para resolver a situação dessa forma, vai virar uma situação mais difícil, mais complicada, né? E nós devemos responder com mansidão, porque a palavra do Senhor nos fala que uma resposta calma desvia a fúria. Né? Então nós temos que ter calma, buscar o domínio próprio. Quando algo nos tira do sério, quando haver uma situação de conflito num relacionamento com o nosso irmão, nós devemos buscar um fruto do Espírito Santo que chama domínio próprio, para a gente poder resolver esse conflito, é estar em equilíbrio. Né? Em equilíbrio é buscar o domínio próprio. E o que é o domínio próprio? É um fruto do Espírito Santo. Nós temos que buscar uma direção no Espírito Santo, nós temos que respirar,
Às vezes aconteceu algo e você não vai direto ali reclamar para o irmão. Às vezes você viu que você ficou muito chateado, você vai se afastar, você vai para casa, você vai orar. Porque às vezes quando você vai no momento de raiva, de ira, você acaba falando coisa que não era para falar. E tem palavras que ferem mais do que espada. E uma vez que a palavra sai da nossa boca, ela já saiu. E ali ela vai cumprir o propósito, ou que seja bênção, ou que seja maldição. Então nós temos que pedir para Deus para gerar em nós o fruto do domínio próprio. E mais um aprendizado que eu quero falar sobre ele aqui, que diz a palavra do Senhor em Mateus 18, que perdoar, é necessário nós perdoar, irmãos. Para resolver conflito, é necessário nós perdoarmos uns aos outros. É necessário quem errou pedir o perdão. E é necessário quem foi ofendido também perdoar. Se eu fosse fazer uma pergunta aqui no vídeo, o que é mais fácil? O que é mais fácil ou o que é mais difícil? O que é mais difícil, no caso, né? Perdoar ou pedir perdão? O que é que você responderia? Acho que os dois é difícil, né? Mas não é impossível diante da presença de Deus. Porque a palavra do Senhor nos fala que nós devemos perdoar o nosso irmão 70 vezes 7. Não é só 7 vezes no dia, é 70 vezes 7. E isso dá uma soma ali de 490 vezes nós devemos perdoar o nosso irmão. E é no dia, viu, irmão? Se teu irmão pecar contra ti 490 vezes no dia, a palavra do Senhor nos orienta a perdoar. Perdoar não é fácil, assim como pedir perdão, reconhecer que errou, também não é fácil. É algo que o Espírito Santo nos convence, porque a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo, o nosso amigo conselheiro verdadeiro, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence o homem do seu pecado? É o Espírito Santo. Às vezes você foi lá, exortou dentro da palavra e o irmão ainda não caiu a ficha que ele errou. Então você vai orar, você vai pedir Espírito Santo de Deus. Toca lá no meu irmão para que ele venha entender que ele errou, para que ele venha se arrepender e me ensina a perdoar o meu irmão. Porque é o Espírito Santo quem nos ajuda na nossa fraqueza. Porque nós somos comparados a um vaso feito de barro frágil, mas nós temos dentro de nós um tesouro que é o Espírito Santo. Então perdoar é uma escolha. Eu posso escolher perdoar ou não perdoar, mas como eu falei, toda escolha tem uma consequência e quando nós não perdoamos, nós também não vamos ser perdoados. E pode ter uma certeza que em algum momento nós vamos falhar. Em algum momento nós vamos errar, porque se nós fôssemos seres humanos perfeitos, o Senhor já teria nos recolhido para a glória. Nós estamos aqui com a oportunidade de todos os dias reconhecer que somos pecadores, pedir perdão para Deus, pedir perdão para os nossos irmãos e viver numa comunhão. Nós somos chamados a participar de uma comunhão, a participar de um corpo unido, alinhado e bem ajustado, porque a palavra do Senhor fala que um reino dividido ele não subsiste. Ele não continua, ele não rompe, ele não prospera. Então o Senhor está convidando nós para entendermos que nós precisamos um dos outros e nos ensinando também nessa tarde sobre o valor da comunhão e o valor do perdão. Então o Senhor está nos chamando a atenção. Olha, se você tiver com uma situação lá com a sua irmã, se vocês não conversam há muito tempo, se você tiver com uma situação com seu esposo, se você tiver com uma situação com seu patrão, se você tiver com uma situação de conflito com seu líder, com seu pastor, ou na empresa, com algum funcionário, seja o que for, a palavra do Senhor para nós hoje nos orienta a como resolver conflitos, sem expor, sem tirar a dignidade do irmão, sem achar que nós somos melhor do que os outros e reconhecer que nós também somos propícios a cair no erro algum dia da nossa vida e que nós vamos querer o perdão. Então nós devemos tratar essa situação de conflito, é olhar, é se perguntar, e se fosse comigo, como que eu gostaria que fosse resolvido? Como que eu gostaria? Você reconhece que você é pecador? Eu quero te lançar essa pergunta. Você reconhece que você é pecador? Porque se nós reconhecermos diante de Deus que nós somos pecadores e que nós precisamos do perdão de Deus todos os dias, talvez seja mais fácil nós perdoar nosso irmão. Talvez seja mais fácil nós ir com calma, solucionar um problema, nós buscar resolver aquela situação sem gerar outro problema ainda maior. Então que nós venhamos aprender de Deus o que o Espírito Santo está nos ensinando para nós nessa tarde.
em algum momento dessa semana ou dos nossos dias, talvez surja uma situação de conflito. E eu sei que o Espírito Santo vai te fazer lembrar dessa palavra. Então, como que nós vamos resolver conflito? Primeiro em amor, irmão. Sem amor, não tem como. A palavra do Senhor nos diz que entre a fé e a esperança, o mais importante é o amor de Deus que é gerado dentro de nós. Sem amor, nós não vamos conseguir perdoar. Sem entender o amor de Cristo por nós, que nos perdoou. Porque pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Nós recebemos essa graça de Deus, que é um favor imerecido. Mesmo sendo pecador e Ele não tendo falha nenhuma, Ele nos perdoou, Ele nos amou. Ele nos amou primeiro e nos ensinou esse mandamento de amar também o nosso irmão. De amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, porque muitas vezes parece tão difícil admitir que nós precisamos um dos outros. Às vezes é mais fácil, a gente acha mais fácil sofrer com carregar algo que nós podíamos dividir com o nosso irmão, né? Às vezes nós sofreríamos menos se nós aprendêssemos a falar para o nosso irmão: olha, eu preciso de você. Olha, eu preciso que você me perdoe. Olha, eu admito que naquele dia eu não estava bem, eu falei algo que pode ter te machucado, eu quero, em nome de Jesus, te pedir perdão. Ou então, talvez, é difícil, às vezes, para o irmão que viu que o outro cometeu ou que está num erro, ir lá e corrigir o irmão dentro da palavra do Senhor. Esse mesmo ensinamento serve também para quando o irmão está em uma situação de pecado. E você, como conhecedor da palavra do Senhor, você não pode deixar seu irmão caminhar para o fundo do poço. Talvez o Espírito Santo esteja trazendo essa palavra para você, porque você sabe de alguém que está cometendo erro, e você às vezes faz vista grossa, não tem coragem de ir lá confrontar o seu irmão dentro da palavra. E a consequência acaba sendo grave para você, que perde a oportunidade de ir lá pregar a palavra de Deus para o seu irmão e fazer com que ele se arrependa. Não é, meus irmãos? Então que nós venhamos entender o que o Espírito Santo está nos trazendo, como alerta, como direcionamento. Corrija seu irmão, exorta ele em amor. Se ele está cometendo algum tipo de pecado e você teve a oportunidade ali de chamar a atenção dele dentro da palavra do Senhor, fale, não perca a oportunidade, não faz vista grossa, não finja que você não viu. Não finja que você não viu. Às vezes seu irmão está caminhando para cair num buraco. Você viu, você poderia ter ido alertado o seu irmão, mas você não fez aquilo que a palavra do Senhor está orientando. Então essa palavra serve também para essa situação. Quando você tem um conflito com seu irmão e também quando você percebe que seu irmão está em pecado, num erro, vai lá e mostra para ele aonde que ele está errando. Vai lá e mostra para ele dentro da palavra do Senhor. Não mostra só na sua palavra, você não diz assim, eu acho. Porque o ser humano, no seu achar, ele erra. Né? Nós somos cheios de achar coisas. Se alguém perguntar, eu acho isso, eu acho aquilo outro. Cada um tem uma opinião conforme a situação que vive. Mas a situação do Senhor, a palavra do Senhor, ela não erra. A palavra do Senhor, ela é perfeita, ela é reta, ela é pura, ela é justa. Na palavra do Senhor nós não encontramos erro. Então, até para corrigir o nosso irmão, para exortar o nosso irmão, não tem que ser pelo que nós achamos, tem que ser pelo que a palavra do Senhor nos diz. Então, que nós venhamos guardar o que o Espírito Santo de Deus está trazendo à igreja. Porque eu creio, eu sinto forte aqui a presença de Deus. Que esse é um direcionamento do Senhor válido para nós, para aquele que tem sede de ouvir um direcionamento diante da palavra de Deus. Essa é a direção do Espírito Santo para nós, porque Ele quer um corpo alinhado, Ele quer um corpo funcionando, Ele quer a igreja funcionando, Ele quer as famílias funcionando. E aonde tem conflito, pastora? Dentro das igrejas tem conflito? Infelizmente tem conflito. Dentro das famílias tem conflito, pastora? Infelizmente nas famílias tem conflito. Nós somos seres humanos, irmãos. O Senhor nos fez diferente. Nós pensamos de forma diferente. Eu posso expor o meu ponto de vista,
que eu penso sobre o assunto sem ofender o meu irmão. E nem sempre quando o meu irmão, ele colocar ali a sua opinião, ele quer ofender, ele quer me ofender, seja algo pessoal. Às vezes quando nós ouvimos o nosso irmão dar uma opinião e a opinião do nosso irmão, ela diverge da nossa, nós já achamos que o irmão já tem um problema conosco, que ele já não vai com a nossa cara, que o problema é particular conosco, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. O Espírito Santo está nos ensinando sobre como viver em comunhão, porque eu tenho certeza que Ele quer curar as famílias, Ele quer curar as igrejas, Ele quer ter comunhão, Ele quer que haja comunhão de irmão com irmão, de pai com filho. A palavra do Senhor fala que é necessário haver uma conversão de pais com o filho e dos filhos com os pais. Isso também vale dentro das igrejas. Às vezes briga de líder com ovelhas, de pastor com ovelhas, de líderes com líderes, às vezes competição, às vezes irmãos querendo provar ali a sua razão. E nada disso adianta. Nada disso adianta. Porque se nós andamos na luz, a palavra do Senhor fala que nós temos que ter comunhão com o nosso irmão. Então vamos ouvir o que o Espírito Santo de Deus está nos trazendo nessa tarde. Corre, aproveita o momento, aproveita a palavra de Deus que está te dando esse direcionamento. Aproveita essa palavra de hoje, alimenta dessa palavra, corre. Vai reconciliar com seu irmão, vai reconciliar com teu esposo, vai reconciliar com teu pai, vai reconciliar com seu pastor, vai reconciliar com seu líder. Receba a palavra de Deus na sua vida. Receba a palavra do Senhor e evita a maldição na sua vida. Evita, meus irmãos. Eu vou tomar essa palavra para mim. Eu vou orar. Quando eu encerrar esse vídeo, eu vou pedir para Deus: Senhor, me lembra, Pai. Espírito Santo, me lembra se eu tenho que pedir perdão para algum irmão, se eu fiz algo que deixou meu irmão desconfortável, para que eu possa ir lá e pedir perdão. Eu vou pedir para o Espírito Santo me ajudar a perdoar. Eu vou pedir para o Espírito Santo me ajudar a tirar a mágoa do meu coração, tirar pensamento negativo, porque o diabo ele está lançando, enquanto essa palavra está sendo ministrada, o diabo está tentando lançar setas para você não ouvir a direção do Espírito Santo. Mas eu insisto em dizer que essa palavra vai ser necessária. Essa palavra em algum momento ela vai ser necessária para a sua vida. Então não perca a oportunidade, porque você não sabe o dia de amanhã. Talvez para essa pessoa que você teve um conflito, amanhã talvez o Senhor decida levar essa pessoa. E aí? Você não teve a oportunidade de corrigir o conflito, de restaurar o relacionamento? E aí? E quando chegar o grande dia? E quando chegar o grande dia do julgamento? Porque só o Senhor tem esse poder para julgar. E quando chegar o grande dia? Então, se essa palavra chegar até você, meu irmão, eu quero te incentivar, com toda a humildade no espírito, reconcilie-se, resolva esse conflito o mais rápido possível. E eu quero te convidar a orar comigo em nome de Jesus nessa tarde. Aleluia, Jesus. Oh, glórias. Soberano Deus e eterno Pai. Deus poderoso, Deus perdoador, Deus de misericórdia, Deus de bondade. Deus soberano, perdoa as nossas falhas, Pai. Nos ensina através do Teu Espírito, Pai, a nos reconciliar com os nossos irmãos. Aí o mais rápido possível resolver a situação de conflitos, ó Pai. Oh Senhor, toca, Senhor, na minha vida nessa tarde, Pai, traz ao meu entendimento, Pai. Se tem algo que eu preciso resolver, toca também na vida dos meus irmãos que vai estar vendo esse vídeo, Pai. Traga a luz do entendimento, Pai, a luz da Tua palavra revelada. Eu creio que essa palavra foi revelada através do Teu Espírito Santo. Eu creio que muitos que vão ouvir, Paizinho querido, vão ser tocados por Ti. E que nós venhamos aproveitar a oportunidade e reconciliar, restaurar relacionamentos. E que o Senhor venha nos ensinar, Pai, que nós precisamos um dos outros, que nós somos feitos para viver em comunhão. Nós não somos feitos para andar só. Nós não conseguimos sozinho. Nós não conseguimos se o Senhor não estiver conosco. E nós precisamos um dos outros para nós ir mais longe. Por isso, gera em nós esse amor, Paizinho querido, por vidas. Amor um para o outro, Pai.
amor pelos irmãos, amor pelo esposo. Às vezes nessa tarde, Deus está dizendo que você precisa restaurar este amor, esse relacionamento com teu esposo ou com teu filho. Em nome de Jesus, que nessa tarde o teu Espírito Santo nos toque. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo traga o entendimento para nós da tua palavra que é poderosa, Jesus. Senhor, me toca aqui. E eu sei que o mesmo Deus que me toca é o Deus que toca também a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, papai, leva essa palavra onde for necessário, pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, aleluias. Amém, meus irmãos? Toma posse aí, meus irmãos, dessa palavra de Deus tão poderosa. E grava isso. Em algum momento nós podemos precisar dessa palavra. E você tem a oportunidade hoje. Corre e reconcilia-se com seu irmão. Enquanto há tempo. Amanhã pode ser tarde. Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus por mais um dia de propósito. Fique todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima segunda-feira, mais um dia de propósito.